Família, aqui é o Mano Gica, mais um vídeo, a história do programa Balumuca. Este é o quinto. E muita gente, as perguntas que têm estado a vir é sobretudo a partida do Balumuca para a Rádio Criança. Quando as pessoas dizem que como é que se faz um patriota, no meu ponto de vista, o patriota é muito diferente do nacionalista. E são os momentos que os patriotas vivem na sua nação, na sua terra, é que lhes dão a memória. E aí nós temos então, naquela memória, nós cultivamos coisas boas como cultura, questões sociais, desporto, tradição. Só assim é que a gente então pensa nesses momentos. Claro que a minha mãe, como uma ex-militar, depois da luta de libertação ter acabado, a minha mãe também já não continuou mais. Aliás, houve um intervalo, mesmo já depois da independência, houveram aí cenários, a minha mãe já não voltou mais a ser das Forças Armadas. E então, depois de um tempo, a minha mãe fez um curso de educadora infantil. E aí é que começa então a minha sensibilidade a pensar nos vindouros, a pensar que devemos garantir a raiz das nossas alianças, a continuidade de nossa existência. Nasce aí, porque como educadora infantil, a minha mãe trabalhava na creche da Marinha de Guerra, ali no bairro, depois do Bairro Azul, na Praia do Bispo. A minha mãe trabalhou ali muito tempo como educadora infantil e vi a minha mãe e as suas colegas a abraçarem os filhos dos outros, a darem carinho nos filhos dos outros, a tratarem os filhos dos outros como se fossem filhos deles. Altas profissionais, apesar com muitas dificuldades de salário e etc., mas estavam ali sempre no sentido de cuidar dos meninos. E quando os pais daquelas crianças chegassem ali, elas tinham que dar um repórter, conforme nós dizemos hoje, dizer o que que aconteceu hoje, tossiu, tropeçou, caiu, fez isso tudo. Então toda essa forma, durante anos e anos, eu a ver a minha mãe a desenvolver esse serviço, isso criou uma memória na minha mente, que nós devemos cuidar dos mais pequenos. E da mesma forma que a minha mãe e o meu avô se dedicaram para conosco, eu e os meus irmãos. Então houve aí um determinado quando a gente o regime de José Eduardo Santos, a gente também começou a ver muitas publicações de muitos bons jornalistas que estavam no Jornal de Angola, porque nem todos são maus, apesar de estarem ali no Jornal de Angola. Isso é algo que temos que começar a exercitar, porque a condição de vida das pessoas ficou subjugada a determinadas situações. E via-se aqueles artigos de aviso que crianças estão a se suicidar, crianças são abusadas sexualmente, o nível de crianças abusadas sexualmente, e não havia um barulho. Então daí, quando você vai amadurecendo, já não faz aquele ativismo de que altamente de enfervorecimento, que quer chamar a atenção, mas que já amadureceste e sabes que o ativismo agora é a parte profunda da causa. Então já tens as ferramentas todas desenvolvidas, e eu vou falar aqui das ferramentas desenvolvidas no ativismo por nós próprios naturalmente, e essas ferramentas usamos e serviu de instrumento para passarmos para o outro lado, para dizermos aos mais velhos em Angola o mal que nós andamos a nos fazer a nós próprios. Então, aí surgiu então esse desejo de cada programa que eu fizesse, ou cada vídeo que eu fizesse, antes comecei a fazer programas organizados todos os domingos, um programa que era o Balumuca, logo assim que começou-se a preparar para as eleições. Não, logo que o presidente João Lourenço tomou posse, né? Aí logo nós começamos a fazer o programa Balumuca. Mas antes disso,
Depois de eu me aperceber do sofrimento das crianças e não conseguir ficar calado, então sempre que eu fazia um vídeo, sempre que eu gravasse qualquer coisa, eu sempre mandava uma mensagem para as crianças. E depois então fomos amadurecendo no ponto de vista como atingir as pessoas na mente no sentido de refletir. E não vou dizer que sou o dono da verdade, tem um benefício sobre isso, mas há aí uma quarta parte da influência que a gente lutou para influenciar. Eu sei que para muitos políticos isso lhes envergonha, mas é uma verdade que tem que ser dita, porque essas crianças são a continuidade da nossa existência, a continuidade da ideia hoje. Tem muitos políticos que no tempo que o Agostinho Neto estava em vida, não estavam em vida. Agostinho Neto também era uma pessoa que advogava que devia se proteger as crianças, devia se fazer bem. Mas houve um tempo que isso morreu. As crianças passaram a ser vítimas dos mais velhos. E o hábito se tornou um costume. Então, por isso é que eu foco muito aquela questão dos anos 90, que eu era miúdo. E eu andava pelas ruas de Luanda e via aqueles meninos que vieram do Ambo, do Bié, das zonas onde havia conflitos, do Muxico, onde havia guerra. Bons meninos que eu conversava com eles, muitos da minha idade, porque hoje também já são senhores, muitos já são avós. E conversávamos que vinham de uma comunidade como a nossa, famílias, tios, primos e tudo isso, mas estavam só ali porque eram vítimas daquela guerra que nós estávamos a viver naquele momento no nosso país. Mas essas crianças não foram acariciadas ali na capital, onde já não tinha guerra. Essas crianças foram de tal maneira desprezadas e que ficaram os meninos de rua, que só lhes deram a lua, porque a lua é a liberdade, dormiam aí. E aqueles vilipendiadores, aquelas pessoas que tinham o desejo de abusar a criança, aqueles meninos foram vítimas de tudo e muito mais coisas. Porque eu também conversei com ex-meninos de ruas que são imigrantes, são grandes homens aqui na Inglaterra, grandes chefes de família. Só daí, então, tudo isso veio a razão de o ativismo amadurecer e se manter um focus. E o focus, na verdade, foi esse: criar o programa Balo Muka intensivamente e falar sobre os aspectos políticos. Mas depois, então, nasce o programa da Rádio Criança, que eu chamo RCA abreviando, e que nós, então, desde 2022, só fizemos mesmo, desenvolvemos conteúdos aqui no YouTube sobre a criança. Claro que também falamos no Facebook, e aliás até estou a preparar para fazer alguns vídeos no Facebook, para que haja mais visibilidade sobre a questão da criança. A minha Digina Diame Jica Tetembo, sou angolano e continuem a assistir então a história do programa Balo Muka. Até já, saudações, estamos juntos. Bora viva!